Atenção! Se você queria a oportunidade de ingressar na comunidade fechada, ela está sendo dada hoje. A imensa maioria de nós não percebe como a natureza e a sociedade têm se transformado de forma radical. Robôs e inteligências artificiais substituirão os despreparados, ao mesmo tempo em que vemos experiências genéticas desafiando a própria concepção do que é ser um ser humano. A última tentação da humanidade será uma marca irreversível e, ao mesmo tempo, semelhante à que marcou nossos mais longínquos antepassados. A classe dominante, que urde as transformações em um verdadeiro estratagema avatar, conduz o teatro de operações abaixo do radar dos desavisados. Por que estão fazendo isto? Quem conduz as cordas desde os bastidores? Haverá uma escapatória? Sim, e as pessoas que já fazem parte da comunidade fechada poderão testemunhar nos comentários algumas das séries que você encontrará lá. Nenhuma outra geração viveu um tempo tão difícil como este que está apenas iniciando. Ingresse nesta caminhada junto com nossa comunidade, que terá vídeos explicativos e lives de interação semanal, onde respondo suas perguntas. Para isto, clique no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. E lembre-se, permaneça humano, resista à última tentação da humanidade. Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Eu vou falar sobre vários temas aqui para vocês e mais uma vez eu quero falar sobre o Bitcoin, mas rapidamente. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui não, porque o vídeo tem muitos temas, mas eu quero sempre fazer aquele papel de grilo falante. Sabe, aquela consciência do Pinóquio, o menino de madeira que não queria escutar o grilo falante e depois ele acabou parando na Ilha dos Prazeres e se deu mal, né? Bem, veja só, mais um indício daquilo que eu venho alertando vocês, pessoal. Não estou dizendo para ninguém comprar ou deixar de comprar Bitcoin, todo mundo é crescidinho, né? Cada um faz o que quiser. Só que eu vou sempre fazer esse papel de sinal vermelho. Eu sei que a maioria diz que isso aí é excelente, nunca vai dar erro, e tudo bem, ótimo, tomara que eles estejam certos, eu espero que exista mesmo essa liberdade, porque se tem algo que eu gosto nessas criptomoedas é a ideia da liberdade, mas eu não vou deixar de falar aquilo que me vem à mente, tá, pessoal? Porque depois eu vou ter peso na consciência, mesmo que eu sei que tem pessoas que não gostam, poxa, penso que eu já não entendo e tal, mas eu tenho que falar. Então veja só. O superintendente da SUSEP disse que só vai existir uma criptomoeda no Brasil. Ele ressaltou que, ao contrário de bens ou ativos como balas de leite Kids, que ele está fazendo uma gozação em cima, né? Eu suponho, e os criptoativos como Bitcoin, Ethereum e outros, a moeda nacional não pode ser recusada como forma de pagamento. Aí ele fala aqui como você pode recusar o troco em balas ou em criptomoedas ou em criptoativos, que eles querem chamar de criptoativos para diferenciar do Drex, que vai ser a criptomoeda oficial do governo, né? Ele disse que, por outro lado, o Drex, ou a CBDC brasileira, quando entrar em curso, não pode ser recusada. É o curso forçado, como eles chamam, né? E aí o que nos interessa é isso aqui, ó. Essa pergunta que é feita na matéria da Live Coins, outras criptomoedas serão banidas? Apesar de sugerir que outras criptomoedas deixarão de existir, a fala de Octaviani tem relação com como os reguladores enxergam as criptomoedas. Então eles não querem nem chamar de criptomoedas, mas sim de criptoativos. Em resumo, a afirmação sugere que o Banco Central continuará classificando Bitcoin como criptoativo e é possível que a moeda seja proibida como meio de pagamento após a chegada de CBDCs. Não vou falar mais nada, já falei bastante sobre isso, só mais uma pequena luz vermelha de alerta piscando aí no painel de vocês. Se quiserem continuar ignorando essa pequena luz, continue, o resto todo do painel está verde, né? Vocês viram o que aconteceu essa semana, mas vamos adiante. Sabe isso aqui, nem vou perder tempo, o Bitcoin não tem valor intrínseco e vai colapsar, disse Financial Times. Então, isso aí cada um analise como quiser, se tem valor ou se não tem. Agora, isso aqui é uma situação bem sensível, pessoal. As coisas nunca são o que parecem no mundo em que nós estamos vivendo.
Cidades do Rio de Janeiro e Santos ficarão submersas até 2100, diz um estudo da ONU. Para começar, para mim a ONU e nada é a mesma coisa. Eu não confio em nada do que vem da ONU, absolutamente nada. Se eles me disserem que o meu nome é Jason, é capaz de eu não acreditar. Porque para mim perderam a credibilidade depois de tantas coisas que eles fizeram aí que vão contra tudo que eu acredito, né? Então, futuramente, se eles me disserem uma verdade, eu já vou começar até a duvidar. Então, só para começo de história. E outra situação é essa aqui, ó. Líderes religiosos unem-se à ONU e ao WEF, que é o Fórum Global, né, para impulsionar a agenda global, né, do Greenman, né? Então, as organizações globais reconheceram o poder da religião na promoção da sua agenda, mas alguns líderes religiosos alertam que ela se afasta demasiado da igreja. Então, nós vemos aí que o Papa, por exemplo, está abraçando a agenda, né, com as 17 diretrizes, e várias religiões cristãs, principalmente aquelas grandes, aquelas com maior tradição, maior número de adeptos, elas estão juntas nisso, né? E aí você pega várias religiões orientais e as outras abraâmicas e você vai somando. Né? Se você for analisar, a maioria dos líderes das religiões mais poderosas em termos de número de fiéis, né? Elas estão junto dessa agenda, né? E aí falam aqui dos monges ecológicos budistas que envolvem uma árvore e mantos clericais, etc, etc. Mas, né, nós sabemos que o objetivo religioso não é salvar o mundo. O objetivo da religião, principalmente a cristã, as outras eu não vou falar porque não me compete tanto, mas é salvar a alma das pessoas, é direcionar as pessoas à salvação eterna e não se preocupar tanto com esse mundo. É óbvio que aqueles que destroem esse mundo serão destruídos em algum momento. Mas será que não é justamente aqueles que dizem defender que estão destruindo esse mundo? Então veja só, ó, COP28, um rascunho da declaração avança pela eliminação de combustíveis fósseis. Então esse é um dos principais alvos aí que eles têm. Mas por que o combustível fóssil é um alvo tão grande? Dentre tantos, né, nós já falamos aí da carne vermelha, de você não poder no futuro, isso é uma dedução minha, né, de que no futuro eles vão proibir até mesmo que você tenha uma pequena horta na sua casa. Tudo isso tem a ver com controle. Estamos a começar a fazer frente a uma das indústrias mais poderosas da Terra. A Colômbia é o 10º país a assinar o Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. A Colômbia é alinhada com o Ocidente. Então, na verdade, é o Ocidente o maior consumidor dos combustíveis fósseis e, por outro lado, ele é um dos que menos tem combustíveis fósseis. Os países alinhados ao Ocidente não têm praticamente combustível fóssil. Quem é que tem combustível fóssil? Justamente os países que ou dão muito trabalho para o Ocidente ou são inimigos ou ainda, no mínimo, adversários dos países ocidentais. Então, no final das contas, isso tem a ver com controle, né? Porque qual é a força dos inimigos do Ocidente? É o petróleo. Eles não produzem, a maioria deles não produz nada. O que a Venezuela produz? Nada, praticamente, só petróleo. O que produz a Arábia Saudita além de petróleo? Enfim, você pega aí a lista, é grande, e você vê que a economia desses países é baseada em petróleo. E aí quem é que enriquece esses países? O Ocidente. Então a troca da matriz energética, na minha opinião, segundo a minha visão, tem muito mais a ver com o enfraquecimento do adversário do que com a necessidade que eles estão apontando em si. E eu penso que o maior obstáculo que eles têm é justamente as populações internas, as populações ocidentais, porque o povo vai sofrer com isso. Obviamente que você trocar a matriz energética para uma matriz mais cara e mais ineficiente, como a de carros movidos a bateria, vai causar transtorno na vida das pessoas, vai causar empobrecimento. Então eles têm de convencer as pessoas, usando um argumento aí de que o mundo vai colapsar, etc., para que elas aceitem a troca dessa matriz.
Então, não querendo defender esses países aí, que normalmente esses países produtores de petróleo são governados por tiranos, o normal é que isso aconteça, mas as coisas têm que ser postas como elas são, né? O mundo como ele é, né? Aí se você começa a entender a fé, a crença que dirige essas classes dominantes, você começa a entender por que eles estão fazendo certas mudanças. É coisa que a gente fala lá na comunidade. Inclusive eu peço que você que já está na comunidade, que comente o que as pessoas encontrarão lá. Por favor, faça um comentário, eu vou ali, dou o tal do coraçãozinho, só para destacar o seu comentário, né? Para que as pessoas saibam de antemão o que vão encontrar lá. Isso aqui que a gente trata aqui é só a superfície, a casquinha da coisa. Como, por exemplo, isso aqui, ó, conheça a fé, né, das pessoas que dirigem o mundo. Isso aqui é o Javier Milei. Está certo que isso aqui eu estou lendo de um site de esquerda, né, o Brasil 247. Mas é interessante quando você quer conhecer essas pessoas, procure os adversários delas, né? Normalmente eles mentem quando se defendem a si mesmos, né? Então, mas eles falam a verdade quando acusam uns aos outros, normalmente. Então veja só, telepatia com cão, reencarnação como gladiador, clonagem, relatos sobre bizarrices de Milei viralizam nas redes. Então tem alguma coisa inventada, mas tem coisa aqui que de fato é real. Por exemplo, eu não sei se vocês viram naquela cena em que, até deveria ter trazido aqui para vocês, que a Cristina Kirchner vai na posse do Milei e aí ela faz questão de perguntar para ele, ela se agacha e olha para o cetro dele. Por quê? Porque ela é adversária política dele, quer chamar a atenção da imprensa para o fato de que ele tinha lá, acho que 5 ou 6 cães, né, que eram cães dele durante a vida, eles já não estão mais entre nós, né? E aí ele gravou, né, no cetro de poder dele esses cães. Então, para que ela faz isso? Para expor a bizarrice dele. Só que o povo argentino já está tão enojado com a incompetência econômica, porque a esquerda não tem competência econômica, essa é a verdade. Tudo que eles botam a mão na economia conseguem destruir. Então a Argentina é um colapso, é um desastre completo. Mas aí, ao mesmo tempo, você vê que o povo está tão enojado que eles colocam um maluco igual ao Milei no poder. O homem, ele é fanático por cães, como eles dizem aqui, né? Ao ponto de gravar os cães lá no cetro de poder dele, de dizer que ele tem um tipo de uma comunicação pós-mortem com esses cães e coisas desse tipo. Diz que a presidência clonou o cachorro 5 vezes e também disse que há 2000 anos ele era um gladiador e iria lutar contra o cão que tinha forma de leão no Coliseu de Roma, mas que Deus o impediu. Então, coisas desse tipo. É assim, se você quer conhecer o que é realmente o bastidor do poder do mundo, você tem que ir a fundo nesses assuntos. Isso aqui, mais uma vez, é só casquinha do que de fato acontece, né? E não pensem que na esquerda é diferente, porque é daí para pior. A Junta da Andaluzia admite comprar água a Portugal para dar de beber às populações. Então, nem tudo está errado também na agenda do Greenman. Eles têm razão em apontar que o mundo está passando por uma grande transformação. Agora, na minha opinião, e segundo o meu entendimento, eles estão totalmente, eu não diria errados, mas eles estão enganando a população ao dizer que a população tem condições de reverter o que está vindo. Na minha opinião, não tem mais reversão e também nunca teve, porque de fato o que vem aí não pode ser impedido por mãos humanas. O ser humano, eu costumo dizer, se meteu em uma grande armadilha, ele destruiu a sua própria liberdade, ele criou um sistema de vigilância que é cada vez mais onipresente através das big techs, de inteligência artificial, câmeras para todo lado, identificação facial, enfim, tudo aquilo que a gente sempre falou aqui. E isso está crescendo, cada vez vai se tornar mais poderoso. Então, se o Criador não agir através das forças da natureza para colocar isso tudo abaixo, o ser humano não tem mais como escapar do próprio Frankenstein biotecnológico que criou. E é biotecnológico mesmo, porque a inteligência artificial ela vai se conectar com o cérebro humano. Isso aí é fato, inclusive falamos várias vezes aqui
do Neuralink e outros aí que fazem exatamente essa ponte, né? Então, esse tipo de coisa que é fato também. A água está faltando, né? Está havendo escassez hídrica em alguns lugares. Por que a Amazônia é tão visada? Porque lá tem muita água potável, né? Muita água doce. Então o mundo está de olho muito mais por conta da água do que por conta de outras situações. Porque tudo isso que a gente discute, né, pessoal, tecnologia e, enfim, toda a sofisticação aí que o ser humano criou ao seu redor, não sustenta a vida. Nós somos seres espirituais, sim, mas parte de nós é animal, né? Parte de nós é corpo. Então nós precisamos de coisas básicas, de água, alimento, oxigênio e basicamente isso aí. De resto são coisas que a gente vai somando para ter mais conforto. Mas se faltar a água, todo o resto não vale absolutamente nada, né, pessoal? Uma pessoa com sede no deserto, à beira de deixar a existência aqui, ela dá tudo que ela tem por um simples copo de água, né, para vocês verem a importância da água. Então o mundo vem aí com transformações, não pensem que não. Agora veja, a gente tem falado várias vezes aqui também para vocês dessas mudanças tecnológicas que vão tirando o emprego das pessoas. Como, por exemplo, os caixas self-service de supermercado, ou self-checkout, né? É um problema, estão trazendo então um problema maior do que se pensava. Por quê? Porque os caixas self-checkout, que é onde você mesmo faz o checkout da mercadoria, você passa o código de barras e aí paga no final, ele funciona em uma civilização com pessoas civilizadas, né? Porque se você traz pessoas para a sua sociedade, ou se você admite na sua sociedade pessoas que vão cometer furtos e roubos até um determinado valor sem ser punidas, é óbvio que esse tipo de serviço aqui não vai funcionar. Mas aí, então, a solução que eles vão trazer é mais tecnologia, né? Onde você só vai poder entrar em um determinado estabelecimento se você se identificar digitalmente. Se você levar um dia uma latinha de extrato de tomate embora sem pagar, você não entra mais naquela rede de estabelecimentos ou em qualquer outra que estiver vinculada a uma regra semelhante. Então, tudo isso vai empurrando, né, para mais tecnologia, não para menos. Eles dizem aqui que essas máquinas de self-checkout vão acabar sendo abandonadas por conta dos furtos de pessoas que fazem de conta que passa a mercadoria e não passa, então passa metade, a metade não passa, enfim. Mas não, na verdade eles vão aprimorar isso para evitar esse tipo de coisa. Não vejo retrocesso nisso aqui, não. E para finalizar isso aqui, pessoal, porque o vídeo já está ficando muito grande, as pessoas estão se atomizando, eu costumo dizer, no sentido de que elas não estão mais convivendo em sociedade. Uma parte delas, lógico. As pessoas não querem mais casar, as pessoas em casando não dura muito tempo o relacionamento. Em durando um pouco o relacionamento, durante essa duração não querem ter filhos, e aí elas vão cada vez mais se isolando, vivendo cada vez mais sozinhas, achando que os relacionamentos interpessoais, de amizade, etc., são relacionamentos duradouros. Nós que já vivemos um pouquinho mais, sabemos que é interessante, é bom ter amigos, torna a vida mais amena e mais fácil, mas que o tempo ele ensina que os amigos vão se afastando, porque cada um tem os seus problemas, os seus interesses. Aí um amigo que você tem a vida inteira muda da sua cidade, vai para longe, você perde o contato, e assim vai, né? Então o que sobra mais para a pessoa é a família, né? Mais próximo, que é a rede de apoio, como eles costumam dizer, mais consistente que um ser humano tem, né? Os pais auxiliam os filhos, depois os filhos auxiliam os pais e daí por diante. Só que as pessoas estão achando que, por conta desse crescimento tecnocrata, elas podem dispensar as famílias e contar cada vez mais com a tecnologia, como nesse caso aqui, onde essa menina, essa moça, a Niesu, uma influenciadora chinesa, está publicando vantagens, né, supostas vantagens sobre um namorado virtual. Então é tudo uma bobagem, uma grande ilusão, né? As pessoas querem se autoiludir com essas idiotices aí. Me desculpe, mas essa é a palavra. E a inteligência artificial vai favorecer muito nesse sentido, porque a inteligência virá nesses corpos robóticos, né, que são construídos de forma escultural, tanto homem quanto mulher,
né, para substituir pessoas. E aí, como a inteligência artificial vai simular praticamente como se você estivesse conversando com uma pessoa e você ao mesmo tempo vai ver um boneco ou uma boneca que vai praticamente ser semelhante a um ser humano, né, cada vez mais as pessoas vão se atomizar, se isolar. E isso, obviamente, vai enfraquecê-las ao ponto de elas ficarem, então, à mercê da tecnocracia mais do que nunca. Mas, né, são avisos que poucos ouvem, a maioria não ouvirá e não quer nem saber disso. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.